Boa noite, igreja linda e abençoada. Olha, é muita gente para pouco barulho, viu? Eu vou dar mais uma chance para vocês. Boa noite, igreja linda e abençoada. Agora sim vocês corresponderam à altura. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos vossos corações, amém? Pode tomar o seu assento, por gentileza. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Você que é membro dessa igreja, como é bom poder caminhar com você rumo a essa jornada, crendo nessa promessa e confiando nos nossos corações, tendo a ardente expectativa na nossa alma de que Ele virá nos buscar. Também queremos nos conectar às pessoas que nos assistem através da web. Que o Senhor nosso Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, o ambiente onde você está. De repente você entrou nesse momento ao vivo e eu sei que a bênção de Deus ela vai estar presente na sua vida agora, assim como também para aqueles que vão assistir essa mensagem em uma outra oportunidade, em detrimento de repente estar trabalhando. Mas nós queremos, antes de tudo, declarar a nossa confiança plena e total no nosso Senhor. Ele tem planos perfeitos para nós, mas é importante nós nos conectarmos a esse propósito não apenas como indivíduos, porque sim, existe um propósito específico para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Mas mais do que isso, existe um propósito para a igreja do Senhor, da qual nós fazemos parte. E nessa noite eu quero compartilhar com você essa mensagem com esse tema tão simples, mas tão importante. Sinais do fim dos tempos. Eu não sei se você já parou para pensar, mas o fim se aproxima. E talvez não é da maneira que você pensa. Nós temos algumas formas de nos relacionarmos com essa realidade, e em muitos momentos nós operamos de maneira equivocada. Quando olhamos para a realidade da igreja, sim, os discípulos, após a morte e a ressurreição de Jesus, eles ficaram aguardando uma promessa. Eles permaneceram no lugar. E desde então, muitas profecias, muitos fatos, muitos acontecimentos, muitas coisas já transpassaram décadas, séculos, milênios. E nós estamos aqui em pleno século 21 fazendo uma reflexão e pensando acerca das palavras do nosso Senhor Jesus, para nos conectarmos a esse propósito sem nos perdermos no meio do caminho. Qual é a visão que você tem do reino espiritual? Quando você olha para essa realidade, quais são as transformações que estão acontecendo na sua vida, para que você possa pertencer a esse reino? Nós temos tido a alegria no nosso coração em podermos seguir pregando, anunciando e tendo zelo com o Evangelho, com a palavra do nosso Senhor, porque é essa palavra que tem nos transformado, e é essa palavra que quando nós passarmos, ela vai permanecer. Nós somos frutos das evidências dessas profecias que se cumprem todos os dias das nossas vidas. E olha como Deus é maravilhoso. Este ano nós tivemos a oportunidade de realizar apenas 3 encontros. Por que o senhor fala 3, pastor? Na verdade foram 2, não, o terceiro já está em andamento e ele já está concretizado. Só vamos executar as tarefas. E a gente chega aqui e fala: ei, não perca essa oportunidade, faça a sua inscrição, ainda tem vaga. É uma oportunidade que você tem de viver uma experiência de um final de semana, na presença de Deus, para você ter entendimento acerca das realidades e das promessas que Deus tem para a sua vida. E as pessoas simplesmente julgam isso, sabe, como algo que não é relevante. Outros não. As vagas se esgotaram, não tem mais vaga para esse encontro, não. Mas se você quiser, você já pode fazer a sua inscrição para o encontro de março,
que a gente já vai abrir já. Para esse não tem mais. Mas sobre o que eu estou falando? Você trabalha, você dedica a sua vida com afinco, talvez aos seus estudos, aos seus projetos, aos planos. Quem sabe qual é a realidade pela qual você tem sido movido dia após dia? E talvez você não esteja percebendo. Ei, você vai morrer um dia. Eu vou passar um dia. Jesus, ele vem para uns antes. As pessoas que partiram até ontem já estão aguardando o juízo. Nós que estamos vivos ainda temos a expectativa de sermos arrebatados. Mas caso isso não aconteça, Deus é tão maravilhoso que os que serão arrebatados serão depois dos que morreram em Cristo, que eles vão ressuscitar primeiro. Então Jesus já veio para alguns. Aqueles que partiram antes de nós, quando Jesus vier buscar a sua igreja, eles ressuscitarão primeiro, e depois nós nos juntaremos a eles para vivermos a eternidade com o nosso Senhor. E às vezes você não consegue perceber, eu não sei o que está te prendendo. Eu quero compartilhar com você de uma forma bem teológica e bem prática alguns aspectos da palavra, para você ter entendimento acerca do tempo presente. Quando nós olhamos para o último livro da Bíblia, Apocalipse, um livro escatológico, cheio de simbologias e tantas outras questões, eu quero que você chegue na sua casa, e eu quero te mostrar uma experiência que talvez você nunca tenha visto, pelo menos eu nunca tinha percebido, até hoje à tarde, enquanto eu orava. E aí, isso é coisa de gente doida, tá? Não vi isso em lugar nenhum não. Mas enquanto eu estava orando, lendo, meditando, eu li o livro de Apocalipse, o capítulo 22, de trás para frente, do último versículo até o primeiro. E deixa eu te explicar um negócio, ele tem coerência em todos os versículos. Eu sou o alfa e eu sou o ômega, o princípio e o fim. Quando eu me deparei com isso, eu falei assim, gente, deixa eu ver do fim para o começo. Experimenta ler. Deixa eu te mostrar aqui. NVI, para ficar fácil, Nova Versão Internacional. Apocalipse capítulo 22, versículo 21. De trás para frente, tá? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Do fim para o começo. Versículo 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora, vem, Senhor Jesus. Versículo 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas no livro. 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele pragas que estão escritas no livro. 17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. 16. Até aqui tem alguma incoerência? Tem alguma incoerência? Nenhuma. Até aqui você está vendo que o texto está ficando confuso? Não. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente ou a brilhante estrela da manhã. 15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. 14. Mas bem-aventurados são aqueles que guardam os meus mandamentos,
para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas. Vamos continuar. 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, suja-se ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque está próximo o tempo. E disse-me: olha, não façais tal, porque eu sou o conservo teu, e os teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. E eu, João, aquele que via essas coisas, e ouvindo isto, havia prostrado-me diante do anjo, que mostrava para o adorar. 7. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus santo, o Deus dos santos profetas, enviou-me o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre, e verão o seu rosto, e as suas testas estará escrito o seu nome, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro e dos servos que o servirão, e no meio da sua praça, de um lado ao outro do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde da nação. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Meu Deus, como é que pode um capítulo inteiro ser escrito numa ordem e você lê ele ao contrário? E ele não ser nem, sabe, não gerar nenhum tipo de confusão. Mas eu só vi isso hoje. E olha aqui, eu sou apaixonado pela palavra. Quando eu li, porque quando eu vou ministrar a palavra, eu não sou aquele pregador que pega um versículo sem ponta e começa a picotar a Bíblia falando de versículo. Eu leio o contexto. Às vezes, por causa de um versículo, eu leio um livro inteiro, porque é assim que eu me conecto àquilo que Deus está ministrando no meu coração. E é bem verdade que quando o Senhor gerou o meu coração sobre os sinais do fim dos tempos, eu comecei a partir do versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham o direito da árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e quem ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar das coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente, a brilhante estrela da manhã. Quando nós olhamos para essa realidade acerca do retorno de Cristo, nós entendemos que isso ainda não aconteceu e que isso está por vir. Quem sabe no presente, enquanto eu vos falo, mas a nossa expectativa é de que seja no futuro. Mas você também pode pensar como os discípulos, e quem sabe fazer o mesmo questionamento que eles fizeram: quando acontecerá? Quando, pastor? O senhor está falando dessas coisas, mas quando acontecerá? E aí eu preciso te fazer um convite a observar as instruções de Jesus. Porque esse questionamento que talvez paira sobre a sua mente, sobre a sua vida, sobre o seu cotidiano e de tantas outras pessoas, nós precisamos observar segundo as Escrituras e principalmente na narrativa de Cristo. E Jesus é muito zeloso, porque no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24,
a partir do versículo 1, a Bíblia vai nos dizer assim: olha, Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para mostrar-lhe as construções do templo. Jesus sai do templo com os seus discípulos, e enquanto ele caminha, os discípulos falam: mestre, Senhor, dá uma olhada na edificação desse templo que está sendo construído, nas estruturas, observa isso, Senhor, olha que obra monumental. E começaram a tecer os comentários deles, chamando a atenção para o templo. Versículo 2, Jesus vendo: vocês estão vendo tudo isso? Perguntou Jesus. Eu lhes asseguro que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Essa profecia já aconteceu, mas Jesus, ele não estava profetizando. Jesus estava dizendo para os discípulos: vocês olham para o templo, mas vocês se esquecem do Senhor do templo. E entendam uma coisa: enquanto vocês se apegam a coisas físicas, que os olhos de vocês contemplam, enquanto vocês trabalham arduamente, vocês gastam a vida de vocês com coisas que são perecíveis, vocês não conseguem perceber o que o reino de Deus tem proporcionado para a humanidade. E aí ele vai fazer essa citação, porque quando nós observamos Jesus falando sobre isso, ele só reafirma uma profecia que está no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26. A profecia foi declarada aproximadamente no ano 536 ao ano 606. Os fatos, os acontecimentos que estavam naquele momento, Daniel 9, Daniel abre a sua boca e declara essa profecia dizendo assim: depois das 62 semanas, olha aqui, o ungido será morto, e não haverá lugar para ele. Jesus vai fazer a citação dessa profecia focado nas pedras do templo que serão derribadas, para quem sabe eles, observando a palavra, pudessem se lembrar que a profecia que traz a narrativa sobre o templo ser derribado é a mesma que fala que o Filho de Deus vai ser morto. Daniel 9, 26, depois de 62 semanas, o ungido será morto, e não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. O questionamento dos discípulos no versículo seguinte, eu só posso fazer depois de mostrar quantas outras profecias, 700 anos antes desse fato, trazem evidências e já se cumpriram, e talvez você não observa. Isaías 53, a profecia messiânica clássica, conhecida como o servo sofredor, também detalha a morte do Messias pelo pecado do seu povo, mais de 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías fornece detalhes da sua vida e morte. Ele diz: o Messias será rejeitado. Isaías 53, 3, foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e não o tínhamos por estima. Lucas, no capítulo 13, no versículo 34, ele vai dizer assim, as palavras de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir vocês como os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo da sua asa, mas vocês não quiseram.
eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus falando já da profecia, quando ele ainda ia entrar na cidade, montado no jumentinho, e o povo ia falar, hosanas, 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 Baruch Rabá, Bishem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Isaías profetiza, Jesus reafirma no seu tempo, dizendo, olha, fiquem atentos. Quer mais? Isaías 53, 9, o Messias seria morto como um sacrifício vicário pelos pecados do seu povo, mas ele foi traspassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós somos curados. Ei, preste atenção, nós estamos no século 21, te trazendo menção de algo que foi proferido 700 anos antes de Jesus. Nós no século 21, não necessitamos nem de tanta fé para crer nisso, porque nós já temos várias evidências dos fatos. Aquele povo que aguardava pelo Messias na sua primeira vinda, eles tinham uma profecia, eles tinham a narrativa de um fato, que não havia se concluído. Nós temos a profecia 700 anos antes de acontecer, nós temos as evidências do cumprimento da profecia. E por que ainda as pessoas negligenciam essa realidade? E eu não estou falando para você de incrédulos, de pessoas que não estão dentro da igreja, pessoas que não estão atentas aos sinais. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, fala assim, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Ele está chancelando a profecia messiânica. Mais uma, o Messias ficará em silêncio frente aos seus acusadores. Isaías 53, verso 7, ele foi oprimido e afligido, contudo a sua boca como um cordeiro foi levado para o matadouro, não abriu a sua boca como um cordeiro e foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Isaías estava vendo um fato há 700 anos e narrando ele como no tempo presente. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Pedro é tão feliz nessa citação, como o próprio Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu vou-la dou. Foi Jesus que entregou a vida dele por nós, e Pedro está dizendo que ele ficou calado, porque ele sabia que aquele ato era para o cumprimento de algo que nós não poderíamos lidar, e o aguilhão da justiça que precisava ser executado, ele estava disposto a passar para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser alcançados por essa graça. O Messias seria sepultado com os ricos. Gente, Isaías, olha o que Isaías disse, versículo 9, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora ele não tivesse cometido qualquer violência, e nem houvesse qualquer mentira na sua boca. Isaías está falando assim, vão matar ele, vai acontecer tudo isso, e deixa eu te falar, e ele ainda vai ser sepultado com os nobres. Mateus 27, versículo 57. Ao cair da tarde, chegou um homem rico, de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe entregasse. José tomou o corpo, envolveu-o num limpo lençol de linho, colocou-o num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se.
O sepulcro é no jardim de José de Arimateia, um homem rico e próspero daquela época. E já estava pronto. José de Arimateia só não sabia que aquele sepulcro nobre que ele fizera na sua propriedade havia sido profetizado que era para servir o Messias. Eu não sei se você está entendendo, mas Isaías disse mais: o Messias estaria com criminosos em sua morte. Isaías 53, 12. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Na cruz do Calvário está Jesus, ao centro, à sua direita e à sua esquerda, criminosos. Um desdenha, zomba, e o outro fala: você e eu, nós merecemos estar aqui, porque cometemos os crimes. Este homem é justo. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. O que nós percebemos aqui é que o cumprimento dessas profecias já são necessárias para que você e eu, para que nós possamos, no mínimo, ter uma atitude de fé. Eu quero compartilhar com vocês esse tempo entre a profecia e o cumprimento, ou seja, quando será o fim? Que sinais são esses? Qual é a base? Que questionamento foi esse que os discípulos começaram a arguir Jesus? Qual era a dúvida? Porque no versículo 3, voltando um pouquinho lá para Mateus 24, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele, e em particular disseram, para você não se perder o contexto, eu estou em Mateus 24, onde Jesus sai do templo, os discípulos apontam para as pedras, Jesus traz a narrativa da profecia de Daniel, mostrando que ele seria morto, que aquelas pedras não ficariam, e no ano 70 isso já aconteceu, Israel já foi invadida pelos romanos, destruíram, acabaram com aquilo tudo. E aí eu apontei para você várias profecias acerca de fatos que estavam predito como acontecimento e que já se cumpriram. E eu estou voltando com você no cenário, porque o questionamento dos discípulos no capítulo 24 e no versículo 3 é o seguinte: tendo Jesus se assentado nos montes das oliveiras, os discípulos se dirigiram-se a ele, e em particular disseram: dize-nos, quando acontecerá essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Primeira coisa, Jesus responde: cuidado, versículo 4, para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação levantar-se-á contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Tudo isso será apenas o princípio das dores. E então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Eu quero que você se apegue, que é aqui que eu quero tratar a narrativa das evidências de um sinal que nós precisamos estar atentos aí. O mundo está em constante guerra,
nós podemos contemplar fome, miséria, pestilência, tantas outras coisas acontecendo em vários lugares do nosso mundo. E esses sinais apontam para indícios e evidências que nós precisamos ter sensibilidade a eles. Mas eu e você precisamos nos atentar àquelas coisas que nós podemos governar sobre elas. Só para você entender, você pode dar fim na guerra mundial? Por mais que nós venhamos nos unir hoje, podemos dar fim na fome? Extinguir as doenças, as enfermidades, as pestilências espalhadas pelo mundo? A maldade? Às vezes nós perdemos a nossa esperança porque estamos olhando para o macro e estamos esquecendo de fazer a nossa parte, que é no microsistema. Às vezes não estamos conseguindo, viver uma vida cristã dentro de um ambiente onde estamos sendo preparados, porque a nossa fé vacilante não nos permite amar o próximo, cuidar, ter um relacionamento de fé saudável. Escuta uma coisa, Tiago escrevendo, ele fala assim: de onde vêm as contendas e guerras no meio de vocês? Não vem dentre os irmãos que ficam se guerreando, se degladiando uns com os outros? Vocês cobiçam, mas nada têm. Vocês, para pensar. Mas aqui no versículo 12, Jesus fala assim: olha, devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A igreja no século 21 está olhando para... Tem gente que passa o dia inteiro na frente da televisão ouvindo sobre as guerras de Israel, sobre a profecia, mas não dobra o joelho 5 minutos para estar em comunhão com Deus, e muito menos se envolve na obra que está ali perto, na sua família, de resgatar a sua família, restaurar os seus. Queridos, não podemos perder o foco. Tem gente que passa horas e horas, às vezes nas mídias sociais, com coisas, fúteis, mas não tem coragem de postar uma manhã em que ela esteve na presença de Deus na igreja, para dizer assim: hoje Deus falou comigo por meio da sua palavra. Soltar um versículo e falar ali para as pessoas, sendo uma atalaia. Vai na lanchonete, tira uma foto. Vai no shopping, tira uma foto. Vai no sei aonde, tira uma foto. Vem na igreja, não posta uma foto. Deus está transformando vida. Deus está... E pior do que isso, no dia que eu começar a usar essa plataforma para me promover, é porque eu já caí faz tempo. Não são poucos que assumem essa plataforma, aí pega vamos lá, queridos, eu em destaque, fazendo isso ou aquilo, me apropriando. Para quê? Para quê? É Ele que tem que ser glorificado, que Ele cresça, que eu diminua. João Batista falou: Ele tem que crescer no nosso meio. Quando você estiver em comunhão com as pessoas, você tem que trazer as evidências do que Deus está fazendo ali. Não tem problema nenhum você fazer um post no seu Instagram, está tudo bem, mas seja saudável, tenha equilíbrio, faça coisas que vão glorificar o nome do Senhor. Faça coisas que tem a ver com o que nós vamos ler aqui agora. A iniquidade tem trazido uma frieza terrível, e eu quero discorrer isso com você nos próximos minutos. O que Jesus quis dizer quando Ele disse que o amor esfriará? Onde isso será evidenciado? O que é o amor frio? Como podemos evitar isso em nossas próprias vidas? Porque quando nós falamos de evidências, sinais do fim, quando nós estamos trazendo essa verdade para a nossa vida, qual é o sinal? Quais são os indícios dos reflexos da sua vida cotidiana para esse tão grande dia esperado?
Quais são os inícios das dores de parto? Jesus tinha acabado de olhar para o templo e disse: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que seja derrubada. Versículo 2 do capítulo 24. E então os discípulos perguntam: diga-nos quando acontecerão essas coisas, e qual o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. No versículo 3, essa frase, fim dos tempos, refere-se à fase da história em que nós estamos terminando, com a vinda de Cristo em julgamento, separando as ovelhas dos cabritos, o joio do trigo, o fiel do infiel, o enganador dos verdadeiros. Tudo acaba assim, queridos. Mateus 13, 39 ao 43. O fim fala da colheita. A colheita é o fim dessa era. Mateus 13, 39. E os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá o fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão com o sol no reino do seu Pai. E que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos, ouvindo Jesus falar sobre isso, eles tinham em mente a explicação dessa parábola acerca do fim dos tempos. Senhor, mostra-nos as evidências da tua vinda, e quando será o fim que está marcado? Jesus, ele procura nos colocar em uma condição onde nós não venhamos ser enganados o tempo todo. No versículo 5 e 6 do capítulo 24, ele fala: muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e desencaminharão muitos, e você vai ouvir falar de guerra, rumor de guerra. Veja isso e não fique alarmado, porque isso deve acontecer, mas ainda não é o fim. O que ele está chamando a sua atenção, a minha atenção para hoje é: ei, não siga falsos cristos, não se aproprie de um evangelho que não é verdadeiro, porque o evangelho, ele fala das boas novas, da novidade de vida que nós temos em Cristo. E amados, nós estamos repletos de igrejas promovendo facilidades, não confrontando o caráter, não confrontando o pecado. As pessoas, elas saem de um lugar e vão para o outro, onde elas se sentem confortáveis para ter uma vida sem transformação. Jesus, ele veio para promover uma contracultura, é para nos tirar desse sistema, é para nos trazer para uma realidade onde eu e você, nós temos senso, nós temos consciência, nós sabemos como discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, e nós somos regidos, governados por essa palavra que nos norteia. Dentro de nós habita um Espírito Santo, que vai nos conduzir até a luz e não para as trevas, vai nos fazer viver longe do pecado. Quando nós olhamos essa realidade, Jesus fala: isso ainda não é o fim. Vocês vão ouvir tudo isso, mas ainda não é o fim. Mas eu quero fazer aqui algumas observações acerca do esfriamento do amor, que é aqui que eu e você, nós precisamos ficar atentos. É sobre isso que nós temos gestão. Entenda, não adianta você ficar desesperado, porque a guerra está lá em Israel, está lá em Jerusalém. Você tem que ter compaixão, você tem que orar, você tem que clamar. Mas eu e você, nós não temos gestão sobre esse processo. Nós não temos gestão sobre essa quantidade de pessoas enfermas no mundo, famintas, perecendo. E nós sim, vamos fazer a nossa parte, lutando contra isso. Mas o que nós temos gestão é sobre o nosso comportamento, é sobre a nossa estrutura de fé, é sobre os nossos relacionamentos, é sobre as pessoas que estão próximas de nós. Queridos, quantas pessoas estão dentro de um templo agora, que está nesse lugar, e que não consegue se relacionar com seus pais, que não consegue se relacionar com seus filhos, porque o amor esfriou. É uma guerra. Eu posso falar isso para você com particularidade. Eu me casei com 20 anos,
A minha sogra e o meu sogro é como se fosse o meu pai e a minha mãe, porque eu os honro e eu os respeito, e eu procuro dar um exemplo de servo de Deus. Nunca tive um problema com meu sogro e com a minha sogra, onde eu não pudesse honrá-los e respeitá-los. Já se entristeceram comigo? Com certeza. Eu já me entristeci com eles? Sem dúvida. Mas eu decidi amá-los. Eu decidi fazer o caminho de volta. Minha esposa, meus cunhados, minha nora. Eu tenho nora, meu Deus. E com o passar do tempo, daqui a pouco eu falei, meus netos. Aprove o Senhor. Imagina um dia, os meus netos vão dizer, o meu avô, a vovó. Vocês lembram, né? No domingo eu dei uma cutucada, ela pegou no outro domingo, me deu uma cutucada, aí eu venho para cá, ela fala, você aproveita. Que vovó linda. Quer dizer, você não é vovó ainda não, mas vai ser uma vovó linda. O que nós temos gestão é o que importa. E o que Jesus está falando aqui sobre essa questão do esfriamento do amor, versículo 10, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Ei, preste atenção, é aqui que começa a nossa gestão. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Como é que está essa chama no seu coração? Como é que você está fazendo a gestão desse amor que você tem por Deus? Eu amo essa frase escrita na camisa dos nossos voluntários: servindo por uma causa. Mas mais do que isso, eu louvo a Deus pela causa que está nos nossos corações, porque quem não conhece a causa só consegue ver assim, servindo por uma causa. Mas o voluntário, ele sabe qual é a sua causa: amar a Deus, amar as pessoas e servir a todos. Essa é a essência. Agora, quais são as observações acerca do amor frio nessa passagem? O amor frio é o oposto do carinho, do afeto familiar. Eu vou te dar um exemplo muito simples, lá em Gênesis, no capítulo 43, versículo 30. José amava os seus irmãos? Você acha que sim ou não? Sim. O pai de José amava José? Com certeza. Os seus irmãos o amavam? Viu? A atitude não é de amor, é de inveja. Mas escuta, os seus irmãos amavam José. E eu gostei dessa espontaneidade com tanta força, porque me ajuda. Deixa eu te mostrar um negócio. Você conhece alguém, você não tem nenhum afeto por essa pessoa, você se relaciona com essa pessoa, através do relacionamento surge reciprocidade. Essa pessoa é gentil, cortês, amável, agradável. Logo você começa a gerar e despertar um sentimento, e que no futuro você vai chamar de amor. Esse trem é tão louco que você chega para essa pessoa e fala: você vai ser minha, ou você vai ser meu, eu vou sair da minha casa e vou morar com você, ou eu vou tirar você e vou trazer. Olha que doideira. E aí você se casa com essa pessoa. Mas em algum momento na sua jornada, você cultiva outras coisas que não é amor. Em algum momento você se distancia do relacionamento. Em algum momento você prioriza outras questões. E isso vai trazer para você o esfriamento do que havia de mais poderoso nessa relação. Imagina José nascendo, novinho, bebezinho,
e o quanto aqueles irmãos o admiravam. Até a história dele parecer interferir no curso da vida deles. Eu só quero que você pense sobre isso, porque algumas pessoas têm tido esse mesmo tipo de relacionamento com relação a Jesus. Por causa da iniquidade, o amor esfria, não consegue amar mais a Cristo, não ama a sua igreja, não vive essa vida. Isso acontece no seu relacionamento familiar, com o pai, com o filho. E aqui em Gênesis 43, quando José estava prestes a revelar a sua identidade, olha o que o texto diz: profundamente emocionado por causa dos seus irmãos, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto, chorou. José não tinha ódio no coração. José teve a alegria de saber que tudo o que aconteceu na história dele não alterou a sua estrutura de amor. As circunstâncias, as traições, as maldades não alteraram a essência de José. O cristão que é apaixonado por Jesus, que ama a Deus acima de todas as coisas, ele não tem alteração no seu amor verdadeiro por Deus e pelas pessoas. Nós vamos observar essa realidade também em Oséias capítulo 11, no versículo 8. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar você nas mãos de outros, ó Israel? Como posso tratar você como tratei Adma? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Isso aqui é Deus dizendo assim: não importa o que você fez de errado, de certo, o caminho, o curso da sua vida, não importa a sua trajetória, a sua jornada, quando eu olho para você, o meu amor não esfria, a sua iniquidade não altera, as suas mazelas, os seus erros, as suas falhas, a sua rota equivocada não altera a compaixão, a misericórdia, a graça que Deus tem pela sua vida. Mas Jesus não está falando desse amor, Jesus está falando do nosso amor para com Deus, do nosso amor para com as pessoas. Portanto, o amor frio, ele é uma casca do amor que se perdeu. O amor frio, ele vai promover o que? Traição. O efeito dessa frieza vai fazer com que o irmão seja capaz de trair o irmão. Queridos, quantas famílias têm problemas? Escuta o que eu estou te dizendo. Quantas pessoas têm problema com seu irmão de sangue e não conseguem ver, sabe, um caminho para poder restaurar isso, e vai vivendo a vida inteira. Escuta isso, Jesus disse acerca da oferta: quando você vier no altar trazer a sua oferta, se você chegar diante do altar, você se lembrar que o seu irmão tem um problema contra você, abandone ali a sua oferta, vá, reconcilia-te primeiro com o seu irmão, e depois de fazer isso, venha e oferte. Como está o seu coração? O que você está disposto a fazer? Queridos, um pedido de perdão, um amor que nos constrange ao chegarmos diante do outro e falar: eu errei contra você, me perdoa. Ou mesmo que o outro tenha errado contra ti, é o que a palavra está falando, o outro errou contra você, você ir lá e falar: olha, eu vim aqui. Queridos, tem pessoas que não têm sabedoria nem para pedir perdão, aí arrumam uma guerra. Ah, pastor, o senhor disse então que se a pessoa errou contra mim, eu tenho que ir lá então e me reconciliar com ela e voltar. Então eu saí, fui lá e falei com meu irmão: eu vim aqui porque eu ouvi o sermão na igreja, você é um mau caráter, um cafajeste, você me tratou mal, você me feriu, você fez um monte de coisa ruim comigo, mas eu vim aqui porque eu quero te perdoar. Aí a pessoa fala: não estou te pedindo perdão. Está vendo? É por isso que você não vai para o céu. Não é sobre isso. Perdoar é anistiar a dívida, é liberar o outro, é ser livre. E quando nós olhamos para essa realidade, quantas pessoas? Jesus disse: naquele tempo muitos ficarão escandalizados e eles vão trair uns aos outros. Vivemos uma verdade em que nós temos relacionamentos
sendo desfeitos por causa de interesses pessoais, prazeres, desejos, vontades, ambição, relacionamentos que estão sendo mantidos pelas finanças. A pessoa não se separa, trai o outro, engana o outro, mente para o outro, porque tem o benefício de uma casa boa, de um aposento legal, de recurso para comprar suas roupas, o seu telefone, as coisas que ela quer. Pessoas adoecidas, pessoas que estão, sabe, com uma frieza, pessoas que estão dentro de uma igreja e que são falsas, são mentirosas, porque esse ambiente é agradável, elas não querem sair daqui, mas elas não vivem a verdade. Pessoas que não têm mais o amor verdadeiro e autêntico, mas têm a iniquidade no lugar do amor. O ódio é o resultado final do amor hipócrita, apenas uma casca onde o amor verdadeiro está extinto. O amor frio resulta em iniquidade, porque a iniquidade aumentará e o amor de muitos vai esfriar. E o que é iniquidade? A iniquidade é quando você se apropria tanto do mal e que você não tem mais sentimento de arrependimento, você simplesmente pratica. O iníquo, ele não consegue sujeitar uma autoridade, ele não consegue olhar para Deus como sendo soberano a ele, ele não se rende. Por quê? Porque as práticas do seu domínio, do seu governo, ela já sucumbiu à humildade. O que eu quero que você entenda é que nós não temos condições de fazer gestão sobre essas coisas todas no mundo, nós temos condições de fazer gestão sobre isso. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 7, 8, acerca desses desejos carnais. Alguém vai se inclinar para a coisa do Espírito e outro vai se inclinar para as coisas carnais. E quando nós olhamos para essa verdade, joga para mim por favor, Romanos 8, 7 e 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada ao mandamento, produz em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem lei o pecado está morto. Versículo 7, por favor, volta no 7. 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma, de fato eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade não saberia o que é cobiça, se não dissesse isso por meio da lei, para eu não cobiçar. Então nós temos os parâmetros e as pessoas vão inclinando para as coisas, dando uma de que não entendem, que não conhecem, e elas vão se inclinar para os seus desejos, e elas vão negligenciar o que a palavra diz, o que a Escritura diz. E o que nós precisamos entender dentro dessa verdade, é que com o surgimento da iniquidade, a mente da carne sobre Deus, e o subordinado não se submete, obstinando, e Paulo traz diretamente essa ilegalidade, dizendo o seguinte: o homem da iniquidade não se rende à verdade, ele não tem amor. E eu e você, nós não podemos ficar aqui pensando sobre quais são os sinais do fim, o que vai acontecer lá fora. Eu quero entender o que está acontecendo hoje dentro de mim, o que me move para eu vir à igreja, do que você precisa se libertar, do que você precisa se livrar, porque você vai demonstrar o seu amor a Deus, tendo zelo da sua esposa, da aliança que você tem com ela, tendo cuidado dos seus filhos, tendo cuidado das pessoas que te cercam, honrando seu pai, honrando sua mãe, sabe, se doando o quanto se faz necessário, não se apropriando de coisas das quais não lhe pertence, não lhe convém. Ele vai buscar a igreja, Ele é o Senhor, Ele morreu por nós, as evidências estão aqui. Agora o que te falta? Até quando vamos ficar fazendo de conta, sem perceber, som do seu coração? O apóstolo Paulo, ele traz esse ensinamento à igreja de Corinto, quando ele está celebrando a ceia. Ele fala: olha, eu não consigo louvar vocês, pela atitude que vocês têm, enquanto vocês estão reunidos como igreja, porque vocês não pensam uns nos outros, e quando vocês vão participar da comunhão,
Existe tantas coisas entre vocês, irmão imoral, contenda, guerra, confusão. Ele está dizendo, vocês precisam voltar ao princípio. Você precisa fazer uma autoanálise, você precisa se examinar. Queridos, não é sobre vir aqui no domingo somente para receber uma bênção. É sobre você se tornar uma bênção. Mas a trajetória continua. Temos ouvintes, temos espectadores, mas quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do nosso Deus? Você que está de pé, cuide para não cair. Você que ama Jesus, desenvolva esse amor através dos seus relacionamentos com Deus e com as pessoas. Você que está fragilizado, não desista dos seus filhos, não desista da sua casa, não desista da sua esposa, do seu marido, não desista da sua igreja, não desista da empresa onde você está. Alguma coisa está tomando o lugar desse amor que você tinha, dessa paixão que você tinha para viver o que você vivia. Traz de volta isso, traga essa essência, se permita viver essa realidade, porque é sobre isso que você tem gestão. Vê como que você vai tratar o outro, como que as palavras que você vai dirigir ao outro, o que você vai fazer pelo outro. O mundo saberá que nós somos discípulos de Jesus quando nós aprendermos de fato nos amarmos uns aos outros, e é esse amor que não deve esfriar, dando lugar à iniquidade, porque se isso acontece, eu e você, nós estamos perdidos. E naquele grande dia, quando será? Jesus não respondeu, mas ele deixou os sinais. Observe os sinais externos, faça a gestão dos sinais internos, para que você esteja preparado, porque aquele que vem, virá e não tardará. Quero convidar você a se colocar de pé.